Ok. Bom, nós durante esses 3 últimos domingos do mês de junho, estivemos trazendo uma série com esse título, Reconstrua a sua vida com a ajuda de Deus. Eu sei que os irmãos que aqui estão, acompanharam aqui, mas tem sempre alguém que está em casa, que não acompanhou a série. A gente procurou trazer uma palavra de encorajamento, de direcionamento espiritual, com um pouquinho, a gente não é psicólogo, mas com um pouquinho de informação sobre a área emocional, nessa fase difícil que não está sendo realmente muito fácil para ninguém. Eu tenho pensado em vocês, mas também tenho pensado em mim, porque a todo momento a gente tem alguma coisa que sai do eixo. Por exemplo, essa semana estava voltando da igreja, meu carro parou de funcionar assim, de repente foi mais uma má notícia. Graças a Deus não era nada, ninguém descobriu o que era, mas também não era nada. Mas assim, quando você tem um problema, é uma coisa, mas quando você começa a ter 5, 6, 7 juntos, isso torna, e baseado nesse contexto que nós estamos vivendo, em que a gente tem muito luto, muito desemprego, crise econômica junto, então as coisas, elas criam igual essa poeira do deserto que está sobre as nossas cabeças aí, nos impede de ver o azul do sol, não, o azul do céu e o amarelo do sol, né? Por causa dessa nuvem de poeira que está em cima das nossas cabeças. Enquanto nossa vida é assim, né? Vem um monte de coisa e a gente... Então, minha intenção, e como a gente tem transmitido também pela internet, né? Às vezes 10, 15, 20 vezes mais pessoas do que assistem aqui presencialmente acompanham pela internet, a gente tem tido um retorno dessas pessoas e eu tenho ficado feliz. Então hoje a gente está na nossa última mensagem, né, que está baseada no que a gente leu já 2 semanas de Neemias, né, e hoje a gente vai fazer menção de outros textos da Palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 13 e 14, está aí no nosso boletim, diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, o capítulo 4, versículos 13 e 14. Meus irmãos, assim que começou o Covid, o primeiro versículo que veio na minha cabeça foi esse. Por quê? Tantos planos, a gente começa o ano, finalzinho de dezembro, todo mundo fazendo inúmeros planos para o ano que vai nascer, né? Nós, como igreja, sentamos, fizemos a reunião, vamos fazer assim e tal, comprei uma bela de uma agenda, e aí o ano começou, e aí logo veio o Covid, e a gente falou assim, o mundo todo está numa crise, porque todo mundo tinha planejado alguma coisa para o ano de 2020, e todo mundo, não sei se já foi na Rosa, ver quanto está o preço de uma agenda, está em liquidação. Eu acho que eles estão dando para você levar para casa, porque a agenda desse ano diz que foi janeiro, fevereiro, quarentena e vai ser dezembro, né? Todos os planos de formatura, tudo, veio. E uma vez eu fui chamado para pregar numa formatura, e nessa formatura é uma formatura de farmácia. Pregou antes de mim um líder de uma outra religião, e esse líder disse para todo mundo assim, vocês estão se formando hoje, mas vocês são um grupo de desempregados. Você imagina, você ir numa formatura, aí você convida o líder de uma religião para pregar, e ele diz assim, na formatura, no dia que todo mundo está esperança, assim, poxa, me formei, vou arrumar emprego, agora vai acontecer a minha vida. Aí o líder religioso diz assim, vocês são um grupo de desempregados na estatística do Brasil. Só um balde de água fria, né? Aí eu lembro que Deus tinha me dado esse texto aí antes, eu disse assim, olha,
Se colocar a sua vida na mão de Deus, você pode dizer assim, se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo. Mas o ruim é quando nós presumimos sobre a nossa vida sem colocar Deus nela. Então a primeira lição de hoje, que eu quero dizer para você, que uma das coisas importantes para ajudar nesse processo de recomeço, hoje eu quero falar sobre celebre o dom da vida. Celebre o dom da vida. Nós conhecemos muitas pessoas que partiram, nós conhecemos muitas pessoas que estão doentes. Não é egoísmo, mas por alguma razão que nós não entendemos, às vezes nós olhamos para um que está com câncer, para o outro, e um morre e o outro não morre. E essa é a grande pergunta da vida. Por que alguns não vão passar por essa tempestade tão grave como o outro? Porque se a gente perde dinheiro, a gente recupera. Se a gente perde emprego, a gente recupera. Se a gente perde um compromisso, uma agenda de formatura, um passeio, uma viagem, a gente recupera. Mas a vida, se a gente perder essa única que a gente tem, a gente não recupera. Vamos ter a vida eterna. Não recupera. Então, o que é celebrar o dom da vida? É agradecer a Deus, porque esse versículo que diz assim, ei, você que está fazendo planejamento, se Deus quiser, você vai fazer isso ou aquilo. E muitas vezes, nós não consultamos a Deus, nós não colocamos Deus como prioridade da nossa vida e a gente decide a nossa agenda. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. O solteiro diz, eu vou casar, e aí ele escolhe com quem ele vai casar, mas ele não consulta Deus. E ele vai para uma faculdade, ele não consulta Deus. E esse versículo diz que aquele que teme o Senhor, ele precisa colocar toda a sua vida nas mãos de Deus e falar, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor quiser, eu vou fazer esse ou aquele projeto. Isso é uma questão de humildade muito grande, mas acima de tudo é celebrar a certeza de que é Deus que nos dá o dom da vida. E aqui tem um texto que diz que nós somos igual um vento, igual uma nuvem, que está aqui, mas daqui a pouco desaparece. E eu tenho pregado essa semana, eu preguei outros 2 sermões online. Deus me deu assim na hora, eu fui lá, escrevi, e fui online e preguei. Que a minha expectativa, quando começou o Covid, é que as pessoas iam se quebrantar. Elas iam falar assim, poxa, mas está acontecendo isso na minha esquina. Está acontecendo isso nos 4 quadrantes, na rosa dos ventos no mundo, em todo lugar. E as pessoas iam buscar mais a Deus, e as pessoas iam, poxa, pastor, eu não estou podendo ir à igreja agora porque estava isolamento social, mas eu ia ver muito mais pessoas pedindo oração e buscando a presença de Deus. E novamente eu me frustro, porque eu não vi isso acontecer. Eu vi as pessoas com as mesmas preocupações que a gente vê nesse texto. Eu estava lendo ontem algo que eu vi aqui presencial, a síndrome da revanche. Você sabe o que é a síndrome da revanche? Ficou tudo muito tempo fechado, então já estão estudando sobre a síndrome da revanche. As pessoas falaram assim, ficou muito tempo fechado e não pude comprar, agora estão invadindo as lojas no Brasil, comprando, fazendo tudo que não puderam fazer durante 3 meses, para tentar repor um emocional, algo que estava em um vácuo na vida delas, porque algumas pessoas só pensam no ter. Elas só existem se elas comprarem. Elas só existem se elas tiverem. E a vida, é claro que nós precisamos do nosso pão de cada dia, é claro que nós precisamos pagar nossas contas, mas eu inclusive vi líderes religiosos preocupados mais com as igrejas fechadas, não está entrando oferta na igreja, e aí como é que vai ser? Mas às vezes a gente esquece de agradecer o que temos, o que sobrou, o que está nas nossas mãos, que é o dom da vida, que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. É por isso que a Bíblia diz, louco,
Se hoje te pedir a sua vida, o que tens preparado, para quem será? Para que serve ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, o primeiro passo para a gente realmente entender o tempo que nós estamos vivendo de crise e começar direito é quando nós começamos a agradecer a Deus pelo que nós temos. Então, você precisa entregar a sua agenda no controle de Deus. Você precisa pegar a sua agenda e colocar no controle de Deus. Estava evangelizando sexta-feira e eu falei para o rapaz, olha, meu grande desafio em Orlando sempre foi e vai continuar sendo, quando o brasileiro chega aqui e fala assim, você tem que colocar Deus na sua agenda em primeiro lugar. O que é isso, pastor? De manhã, antes de você sair para trabalhar, você ora. De noite, quando você volta, você ora. Não pode ler a Bíblia, porque não dá para ler a Bíblia fazendo muito de serviço, porque na construção não dá para ler a Bíblia, limpando casa não dá para ler a Bíblia, dirigindo Uber não dá para ler a Bíblia. Põe em MP3. Põe em MP3, vai ouvir a Bíblia. Por quê? Nós precisamos colocar. Porque quem é que está nos dando força para a gente fazer isso ou aquilo? É Deus. Então, nós precisamos celebrar o dom da vida. Uma outra maneira da gente celebrar o dom da vida é nós pararmos para pensar assim, a morte está ali do nosso lado, na esquina, e nós temos a nossa família com vida, então arrume um tempo para colocar a sua família na sua agenda. Tire um momento, pare tudo, não dá para fazer um passeio grande, vai em algum lugar, aproveite, porque enquanto você pode celebrar a vida, outros estão celebrando o luto. Há muitas pessoas, eu fiquei impressionado como nos últimos 3 semanas, eu via alguém lá que morreu. Agora eu conheço gente próximo que está morrendo. Eu não sei se é assim com você. E é triste. A gente fica com o coração partido, quebrantado, porque eles estão chorando. Mas nós que ainda não estamos chorando, temos que celebrar. Sabe por quê? Tudo isso está mostrando para a gente que nós somos um vento. Um vento. Estamos aqui agora e amanhã não estamos mais. Então, se você ama uma pessoa, pega o telefone e diga, eu amo você, você é importante para mim. Celebre esse momento agora, porque é o que nós temos. Daí vem a segunda lição. Aprenda a viver no presente. O que o texto diz? O outro. Ei, você que diz que amanhã você vai fazer tal coisa e outra coisa. É bom, gente, a gente planejar. Eu gosto de planejar. Mas esse momento agora disse assim, eu só sei o que vai acontecer no domingo e muito mal. Eu só sei o que vai acontecer agora. E muito mal. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no domingo que vem. Deixa eu contar para vocês. Os números de casos de Covid estão subindo. Nós estamos aqui, graças a Deus, voltamos a nos reunir. Mas há um sentimento por aí que a gente não sabe se domingo que vem nós vamos poder estar aqui nesse culto, como a gente não sabia que aconteceu isso há 3 meses atrás. Então, tudo isso está nos forçando para uma situação em que nós somos jogados mesmo porque a palavra de Deus diz. Olha o que Provérbio diz. Não presumais do dia de amanhã, porque não sabe o que ele trará. Outro texto diz, basta cada dia o seu próprio mal. Como é que vai ser o Natal? Não sei, eu não sei nem como vai ser 4 de julho. Eu sei que não vai ter aquela festa bonita que a gente reúne aqui como igreja. Eu sei que vão queimar fogo, mas eu sei que a gente não vai poder estar junto, que nem a gente fazia aqui no Lago Apópica. Nós não sabemos de nada. Isso está na Bíblia há milênios. E aí tem que vir um vírus e dizer assim, atenção, Deus está chamando a atenção da palavra dele. Aprenda a viver no presente. Porque quando a gente vive no presente, a gente vai trabalhando em nós menos ansiedade, né? A gente vai
tendo que depender mais de Deus, porque todos nós agora estamos tendo que depender mais de Deus, para Ele guardar a nossa saúde, para guardar a saúde dos nossos, para nos dar o pão de cada dia nesse momento difícil. Então, a lição de Salomão é: aprenda a viver no presente. O que vai acontecer ano que vem? O que vai acontecer em agosto? É uma discussão grande agora, ainda mais eu que tenho um filho na idade escolar. Vai voltar a aula nas escolas ou não? Tomara que não. Então, eu coloquei, compartilhe o presente da vida com a sua família. Assim que voltou, que disse assim, estão abrindo as praias, estava sem dinheiro, mas tinha $10 para botar na gasolina no carro, botei a família no carro, fomos lá na praia. Porque eu gosto muito de botar minha areia na areia, o meu pé na areia, na água do mar, e o mundo todo chorando, mas eu falei assim, pela misericórdia de Deus, eu não estou nesse momento. Então eu vou agradecer a Deus de ter um tempo junto com a minha família. E eu estou dizendo, fácil mesmo. Se você pode, tem gente me ouvindo do Brasil que não está podendo, porque está com isolamento social, mas se você pode, compartilhe o presente da vida com a sua família. Outra lição, gente. Eu não preciso apenas das bênçãos de Deus. Eu preciso das pessoas de Deus. O que acontece? Eu já falei incontáveis vezes que as pessoas querem as bênçãos de Deus, bênçãos de Deus, bênçãos de Deus. E quando me procuram, eu falo, bênção é depois de obediência. Mas, eu já ouvi incontáveis vezes, já repetido para vocês, que as pessoas querem Cristo, mas não querem a igreja. Mas a igreja, meus irmãos, somos nós. E às vezes Deus vai nos abençoar através das pessoas de Deus. E aí, não sei o que aconteceu, aonde que ouviram isso, que pastor antibíblico que disse que Deus vai derramar as bênçãos na sua vida, mas Ele não vai usar pessoas. Deus usa pessoas. Todas as bênçãos que eu tenho hoje, vocês são bênçãos na minha vida, e tem outras pessoas me ajudando, que não são os anjos que desceram do céu, e nem Deus que jogou lá do céu para cair na minha mão, mas Deus levantou pessoas de Deus para me ajudar. E o que eu tenho ensinado para vocês hoje, quando a irmã Sueli, ela não quer que faça propaganda, mas junto com a outra vão ajudar lá os 2 rapazes que estão precisando. Os anjos não vão lavar louça nem cozinhar para ninguém. Os anjos não vão fazer visita para ninguém. Os anjos não vão perguntar assim, quanto que custa o remédio na farmácia? Os anjos não vão perguntar, você está precisando de uma bolsa de alimentação? São as pessoas de Deus. Então, meus amados irmãos, eu não só preciso das bênçãos de Deus, porque elas vêm acompanhadas das pessoas de Deus. É por isso que o próprio Tiago diz, se um irmão vier até você em necessidade, você virar as costas e não olhar para a necessidade daquela pessoa, você não está tendo uma fé com obras. Por quê? Nada disso que acontece, muitos milagres que acontecem na vida nossa, são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos abençoar. Nós precisamos de bênção, a bênção de Deus através das pessoas. Então, guarde isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, vamos ler juntos? Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Esse texto, meus irmãos, fala de obediência à verdade e amor fraternal. Amor fraternal, eu às vezes eu fico pensando, será que eu sou claro o suficiente nas minhas mensagens, em tudo que eu falo? Porque nós não estamos aqui, esse tempo, criando uma organização, igreja, nós estamos criando uma família. Então, quando eu vejo esse texto, eu fico às vezes, me solto os olhos, o amor fingido. O que é o amor fingido?
Eu gosto de você enquanto você pode fazer alguma coisa por mim. Quando você não pode fazer mais alguma coisa por mim, ou alguém pode fazer mais, eu já não gosto de você. Igreja, meus irmãos, é para a gente criar laços de amizade. É como se fosse uma família. Eu não sei se as pessoas estão vendo os pastores como profissionais da fé e os irmãos apenas como membros de uma organização, mas isso é um modelo errado de igreja. Igreja é quando eu fico com saudade de você e se você mudar, você me procura dizendo, eu estou indo embora, mas não é para você sumir do planeta. E aí você fica assim, mas eu tinha amizade com aquela pessoa, a pessoa sumiu do planeta e nem deu tchau. Porque isso é errado, isso não é o modelo de igreja. O modelo de igreja é quando eu me importo tanto com você que se eu não tiver mais, eu vou ficar com saudade. Posso não ter saudade do prédio, não ter saudade das cadeiras, mas esse sentimento que tem que ter entre nós. Sentir falta. É o que o americano diz, criar roots, ou raiz. É uma pessoa que entra e cria raiz, não é assim uma nuvem passageira, como diz uma música muito antiga, que com o vento se vai. Nós precisamos entender isso. Enquanto nós não entendermos que os outros da igreja são os nossos irmãos, amor fraternal, enquanto nós entendemos que nós estamos construindo uma família, aonde um tem uma necessidade, outro tem uma tristeza, um liga para o outro se interessa pelo outro, nós vamos estar bem longe daquilo. E a Bíblia fala em Timóteo que no final dos tempos as pessoas iam ter como que uma linguagem em português, falta de consideração. Né? Elas não iam ligar para os relacionamentos, iam ser frias. O amor ia esfriar no Evangelho, mas em Tiago, agora me fugiu uma palavra, ele fala que as pessoas não iam ligar. E nós estamos vendo isso, porque se encontra com a pessoa, ela desvia no mercado, ela simplesmente não atende mais sua ligação, e eu fico pensando, mas eu tinha tanta consideração, talvez você tivesse tanta consideração por alguém, e daqui a pouco você vê aquela pessoa para você era apenas mais uma pessoa. Eu quero dizer para vocês que nenhum de vocês aqui é mais uma pessoa. Eu amo vocês, eu considero vocês, eu considero os que estão em casa que não podem vir hoje. Sexta-feira, quando o rapaz chegou lá, eu falei assim, eu não quero que você... Eu quero que você seja o nosso irmão. Que você sinta fazer parte da família. E disse a ele, vou pegar no seu pé. Faltou hoje, eu vou ligar para ele hoje. Porque nós temos que aprender a fazer isso. Porque a Bíblia diz assim, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O que é um coração puro? Eu não vou à igreja por causa do que a igreja pode me dar. Gente, eu já tinha um discurso bem afiado antes do Covid. Vocês não imaginam o quanto o meu discurso ficou mais afiado agora. Poucas pessoas, mas algumas me procuraram naquelas mesmas situações. Estou chegando aí, Orlando. Eu falei assim, está chegando para vir para a igreja, você está querendo um pastor, ou você está querendo um agente de turismo, um realtor, alguma coisa, porque pode esquecer, não tenho mais energia para fazer isso. O foco da Igreja Brasileira Central Flórida é encaminhar você para os planos de Deus, porque tornou-se um padrão, a gente vê que isso é repetitivo. As pessoas procuram a igreja não por causa da mensagem da igreja, pelo apoio espiritual, mas pelo que a igreja pode dar. Se a igreja dá uma bolsa de comida e a outra dá 2 bolsas de comida, vamos para a igreja que dá 2 bolsas de comida. E isso, meus irmãos, não é um projeto de plantação de igreja. É algo que me deixa frustrante. Que cada domingo que eu chego em casa, às vezes eu chego feliz e chego frustrante. Quero dizer para vocês, às vezes domingo de noite é um dos momentos mais alegres da minha vida, quando alguém aceita Jesus. Mas às vezes é frustrante também. Porque eu quero ver que o que eu estou comunicando com vocês seja que vocês aprendam o que é o amor fraternal. O amor que se importa. O amor que a gente está conectado, mesmo que a gente não possa estar no mesmo espaço físico. Se fale, videoconferência.
Eu tenho amigos, irmãos. Tem um que mora em Montes Claros. Eu só vi ele fisicamente uma vez na vida. Chama Dilson. Mas um grande amigo meu. Mora em Montes Claros. Rádio amador, um dia eu estava no rádio, as ondas do rádio se encontraram, conheci o Adilson, foi uma vez, há 20 e tantos anos, as crianças não tinham nem nascido, me visitar na cidade de Carro. O outro pastor que morreu há uns 15 dias atrás, a última vez que eu vi ele deve ter 45 anos. Mas um grande amigo meu. Então, eu prezo a amizade de longo tempo, e até aquelas que era da infância, que encontrou agora por causa da rede social, eu considero como se estivesse aqui do meu lado. Nós vivemos nesse tempo. Eu falo com a minha mãe todo dia por vídeo, você deve falar com seu filho também por vídeo, seu pai, seu parente, porque se a gente pode estar junto, se não tem isolamento social, a gente está, mas se não está, não tem que você ter outro tipo de isolamento. Já basta o social, o geográfico. Olha o que diz aqui a Bíblia, Eclesiastes 4:10. Se você cair, seu amigo pode ajudá-lo. Mas se você cair sem ter um amigo por perto, estará realmente com problemas. Eu vou dizer, parafraseando, se você cair nos Estados Unidos, em Orlando, e você não tiver um amigo para ajudar, você está realmente com muitos problemas, porque aqui é bem pior do que no Brasil. Você precisa ter. Pode ter poucos amigos, mas que tenha amigos sinceros. Mas viver isolado não dá. O que o Covid mostrou para a gente também? Nós já sabíamos disso, mas nós somos seres sociais. Nós precisamos viver em sociedade. Não tem como. O isolamento, a maior preocupação depois do Covid é a doença mental, por causa do isolamento. Nós precisamos. Se a sociedade não funciona, nós temos problema, porque é uma cadeia. E esse texto bonito da Bíblia diz que se você cair e tiver um amigo que pode ajudar, eu convoco você a ser esse amigo que ajuda o que caiu. Ajuda o que está com problema, ajuda aquele que está carregando a sua cruz, aquele que está precisando de alguma coisa. Eu tenho sido abençoado por amigos e tenho procurado abençoar outras pessoas da maneira como eu posso. Porque a Bíblia diz, né, um ao outro ajudou e disse, esforça-te, em bom ânimo. Segundo, uma lição muito boa, escolha viver de forma simples. Aqui nós temos um problema. As igrejas e a maioria dos pastores não estão ensinando seus membros a viver de forma simples. Quem me conhece, acho que só o Anderson aqui, porque a Celina não tinha chegado ainda. Eu tinha um carro velho, né, Anderson? Sim. Um Eco, bem velho. Aí... Bem velho, 150 mil milhas, descascado. O irmão veio e descascou o resto dele. E eu andava por aí muito feliz, porque era o meu carro e dava para servir a Deus. Mas aí um dia ele teve um problema sério, vamos lá. Aí apareceu um carro mais novo, um pastor disse assim, esse carro assim que é um carro de pastor? Eu falei, ué, por quê? Eu tive muito tempo que andei a pé de ônibus. Porque as igrejas não ensinam as pessoas. Nós temos uma mentalidade gospel de prosperidade associada com fé. Ok, Deus abençoa, abençoa, mas quando isso é muito exagerado, nós começamos a olhar mais para o material e mais para as necessidades materiais do que para as necessidades espirituais. Então, para você mostrar que você é abençoado e Deus está respondendo às suas orações, para você mostrar para os outros, você tem que adquirir mais, você tem que ter mais. As pessoas, olha como ele é abençoado. Tem um monte de traficante, ladrão, corrupto, que tem um monte de carro do ano, roupa chique, perfume de Paris, e não vem de Deus. É corrupção. Vida simples, olha só o que diz a Bíblia. Ninguém tem maior amor do que este, de que dá a sua vida pelos seus amigos. Né? Eu conheço pessoas que têm um estilo de vida simples, do que a gente chama de viver com o suficiente, mas é extremamente bondosa
com as outras pessoas. Por quê? Ele aprendeu o seguinte, Deus desenvolveu isso na vida dele. Eu posso economizar aqui, porque eu posso abençoar outra vida quando ela estiver em necessidade. Que coisa linda. Há um outro texto da Bíblia que diz assim, agora esse pensamento aqui, a grandeza não é medida pelo quanto você possui, mas pelo quanto você é. Rejeite em nome de Jesus qualquer pregação, qualquer igreja, qualquer pastor que queira colocar fita métrica ou aquela maquininha de contar dinheiro para medir o número de coisas que você tem, a quantidade de dinheiro, para dizer que você é importante por causa disso. Não. Você vale por quanto você é, pelo seu caráter, pela sua vida, e não pelo que você possui. Gente, não faz parte do meu tema hoje, mas você pode procurar no YouTube, ver inúmeras pessoas no meio gospel que tem um monte de posses materiais, mas o testemunho delas é péssimo diante de Deus e das pessoas. Deus, quando olha para você, Ele não está olhando para o que você tem na carteira, o que você tem no banco, se você tem carro novo, se não tem, se anda a pé, se anda de ônibus, se anda de avião. Ele olha para ver o seu coração diante de Deus. E o Covid veio mostrar isso. Tem gente querendo recomeçar a vida, mas não desse ponto de vista. Eu preciso ter mais do que eu tinha antes. Eu vi o testemunho de um cantor que fez a parte das bandas Os Raimundos, ele disse assim, o Covid me ensinou que eu posso ter um estilo de vida mais simples, que eu posso viver com menos, que eu não precisava daquele luxo todo. Porque, pensa só, pessoas que tiveram muito luxo, tiveram que deixar esse luxo dentro da garagem, se é o iate, teve que deixar no lago, se teve dinheiro não podia gastar nada, porque não tinha onde comprar, as lojas estavam fechadas. Então, guarde isso. Sua grandeza não é baseada no que você possui, mas no quanto que você é. Olha o que diz a Bíblia. Se você pode ajudar seu vizinho agora, não diga, volte amanhã e depois te ajudarei. De novo, não é ser paternalista, porque ser paternalista também não dá, ainda mais nos Estados Unidos que a gente não tem essa cultura, né? Você não pode fazer tudo sempre por todo mundo. Mas você pode dar uma força, você pode ajudar, você pode, com as palavras, encorajar, você pode dar uma carona, você pode servir a pessoa. Tem muitas maneiras de você fazer isso. O que a Bíblia diz é que você não deve postergar aquilo que você pode fazer e deixar para o dia de amanhã. Atos 20, 32. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Atos, no início da igreja primitiva, falando sobre os enfermos. E quantos enfermos a gente tem? Tem enfermo de outras doenças que não é a Covid, emocional, diz que tenho visto casos de cidades no Brasil onde um monte de pessoas estão cometendo suicídio. Então, olhe ao redor para ver as enfermidades, que às vezes não é uma pneumonia, que às vezes não é uma Covid, que às vezes não é um câncer, mas olhe ao redor e lembre da palavra de Jesus, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dê o seu tempo, dê a sua atenção, dê a sua oração. Se puder dar mais do que isso, dê, mas faça isso, entendendo que isso aqui é um dos princípios. Atos, quando a gente fala de Atos, nós estamos falando da igreja novinha. Não era batista, não era presbiteriana, não era nada, era igreja primitiva, né? Que tinha esse DNA abençoado. E terceiro, construa a segurança da sua vida no seu relacionamento com Deus. Nossa segurança está somente em Deus. Então, há aqui 2 versículos fantásticos que diz,
Algumas nações se orgulham dos seus exércitos e armas, mas nós nos orgulharemos do Senhor nosso Deus. É aquele versículo que em outras traduções diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. E Salmo 62, 2 diz: Ele sozinho é minha rocha e é minha salvação, Ele é a minha fortaleza, nunca serei abalado. Né? Então, o que a gente tentou, orando, estudando, passando essas mensagens para os irmãos, falar nesses 3 dias? É hora da gente recomeçar. Nós não sabemos se esse recomeçar vai ser voltar ao normal. Mas aqui novamente está dizendo, a base disso é você confiar em Deus. Porque é Ele que vai te dar força para você levantar amanhã. É Ele que vai abrir as portas do serviço. É Ele que vai te proteger e a sua família de todo mal. É Ele que vai resolver as situações que ninguém mais pode resolver. Porque muitas pessoas fazem menção do dinheiro que tem no banco, da confiança, do conhecimento intelectual, político, isso, aquilo, outro. Parafraseando o texto, mas nós, que somos o povo de Deus, fazemos menção do nome do nosso Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos confiar mais em Deus. E tem tanta gente ouvindo agora pela internet, eu perguntar para as pessoas que estão em casa, qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho na sua casa e orou? Pastor, eu moro aqui no Brasil em algum lugar, não estou podendo ir à igreja, tudo bem. Mas qual foi a última vez que você ajoelhou em casa e orou diante de Deus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Porque tudo isso nós estamos nos aproximando com Deus e nós estamos mantendo um relacionamento com Deus. Porque ir ao templo só aos domingos e não viver o evangelho dos outros dias é religião. E religião não salva, o que salva é o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, é a nossa oração, o nosso arrependimento, nossa vida com Deus. As pessoas estão confiando em tantas coisas para recomeçar, por isso a série Recomece a sua vida com a ajuda de Deus. E eu vou dizer, sem medo de ser politicamente errado, se você não aproveitar esse momento que eu chamo de test driving para coisas piores que vão acontecer, porque nós vamos ter grande tribulação, nós vamos ter inúmeros problemas, não agora, mas nós estamos sendo preparados, isso não aconteceu por acaso. Se você não aproveitar essa ocasião para crescer espiritualmente, você está perdendo uma das maiores oportunidades da sua vida. Um momento difícil, mas nesse momento difícil você pode aprender a navegar em mares tortuosos, em tempestades. E o momento de aprender é agora. E se você não fizer caso disso, se você falar assim, não, eu vou enfrentar esse reinício no peito e na coragem, de acordo com o que eu penso, de coisa que eu quero fazer, você pode. Você tem liberdade de escolha. Mas você está perdendo um dos maiores momentos da história da humanidade que Deus deu para nós que estamos vivendo aqui, para a gente aprender como que Deus cuida do seu povo, como que Deus ajuda você, não com muito, mas com o suficiente. Como que Deus toca no coração de pessoas, porque os anjos não podem vir aqui, mas Deus levanta pessoas para te ajudar. É um momento da gente crescer espiritualmente com tudo isso que está acontecendo. É um momento da gente depender de Deus mais do que nunca. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, um Deus que pode todas as coisas, que criou os céus e a terra, o universo, tudo que há, e tudo está debaixo do Teu controle, Pai. E esse momento tenebroso que nós estamos vivendo,
o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Quantas e quantas vezes inúmeros pregadores anunciando que o foco da vida nossa precisa ser em ter o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, porque este mundo é passageiro e um dia nós vamos morrer e vamos encontrar a eternidade, e encontrar a eternidade sem Jesus significa um inferno. Senhor, quantas e quantas vezes. E eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, continue trabalhando para que mais pessoas entendam o momento que nós estamos vivendo. Que a dor não precise chegar mais perto de nós. Que a dor do nosso amigo, a dor de um parente, a dor que a gente vê à distância, quebrante o nosso coração suficiente para que a gente entenda que nós estamos aqui por um breve momento de tempo, que nós temos de viver essa vida focada na Tua vontade, não na nossa. Pai, desperta as pessoas, para que os pastores não precisem ficar pedindo, pelo amor de Deus, para alguém visitar ou vir ao culto, Pai. Que as pessoas tenham sede de buscar a Tua presença. Que as pessoas, ó Deus, não coloquem desculpa para irem ao culto, mas podem ir a qualquer lugar, menos ir buscar a Tua presença. Ó Deus, que as pessoas entendam que tudo que temos, desde o nosso primeiro respirar quando a gente levanta, até quando nós fechamos os olhos para dormir à noite, tudo vem do Senhor, que nos dá, que nos abençoa, e que poucos voltam para agradecer. Deus, que essa mensagem que está sendo pregada e também espalhada pela internet encontre corações que decidam aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Meu Deus, uma oração especial faço pelos parentes, irmãos, amigos, de todas as cidades onde eu passei, do Rio, de Três Rios, de Maricá, de Carmo, de Cantagalo, de Cuiabá, outras pessoas que moram distantes. Que essas pessoas que estão chorando, se porventura nos ouvem essa noite, saibam que a gente tem uma oração junto com elas, chorando junto com elas e orando, para que o Espírito Santo de Deus dê o conforto que só o Senhor pode dar nesse momento, Pai. Ó Deus, quero te pedir que o Senhor vá à frente na nossa semana. Vá à frente em todos os desafios que nós temos. Tem desafios que são maiores do que nós, que nos colocam muito impotentes, Pai. Mas Tu és o Jeová Jiré, Tu és o Deus que pode todas as coisas. E eu te peço, Deus, que a voz do Espírito Santo chame as pessoas ao arrependimento, a uma repaginada da vida, uma repensada da vida, Pai. Que o mundo não consiste das coisas que nós temos. Que adianta a gente ganhar esse mundo todo e quando partirmos daqui não alcançarmos a vida eterna. Pai, obrigado pelos que nos assistem em casa, pelos irmãos que aqui vieram, e os que faltaram, os guarda e os abençoa onde eles estiverem. E a graça de nosso Deus e Pai, que as consolações do Teu Santo Espírito e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam derramadas sobre todo o Teu povo, aqui espalhados sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos encerrando o nosso culto de hoje. Amém. Amém.